Vamos lá, pessoal? Então agora o nosso segundo vídeo sobre termopares, tá? Nesse nosso segundo vídeo, então, pessoal, a gente vai usar as regrinhas que nós vimos aí no vídeo anterior, tá? E vamos chegar, então, em várias equações práticas, tá? Para você, então, entender como é que são os circuitos, né, que são usados para tratar os sinais dos termopares, tá? Bom, primeiramente, pessoal, vamos chegar, então, na nossa equação fundamental. Lembra? Aquela equação que a gente viu na aula anterior. Só que agora, pessoal, a gente vai usar aquelas regrinhas, né, de somar tensões, né, ao longo do circuito com termopar. E vamos somente chegar, pessoal, vamos só, né, verificar que realmente aquela equação fundamental dos termopares está correta, né? Bom, aqui nós temos então, pessoal, um arranjo, né? Lembra, como o Seebeck fez, né? E aí você percebe então que naquele arranjo do Seebeck do anel, pessoal, na verdade, então aqui você tem dois termopares, tá vendo aqui, ó? Você tem o termopar AB a uma temperatura T-high. Aqui o material B ele se junta com o material B, essa junção está a uma temperatura T, e depois aqui você tem um segundo termopar BA, que está a uma temperatura TL, T-low, tá? E então vamos lá, pessoal. Se você então quiser saber qual é a DDP que vai aparecer aqui, ó, vamos utilizar então as nossas regrinhas de soma de tensões de termopares. Vamos lá. Eu vou sair desse ponto, vou percorrer o circuito e vou voltar aqui, tá? Como se fossem as leis de Kirchhoff. Então vamos lá. Então a tensão aqui vai ser εAB vezes TH, né? Mais εBB vezes T, mais, pessoal, εBA vezes TL. Voltei para esse ponto aqui, ó, somei as tensões, tá? Só que o εBB, lembra, o coeficiente Seebeck de um material em relação a ele mesmo é zero, esse cara aqui vai embora, ou seja, pessoal, esse T aqui pode ser o valor que for, tá? Pode ser, inclusive, mais alto ou mais baixo do que o TL ou o TH, que não vai influenciar em nada. No fim, então, a gente vai ficar, então, com εAB TH mais εBA vezes TL. Só que o εBA, pessoal, lembra? A gente viu também na aula passada, é menos εAB. Então a DDP então vai ser εABTH menos εABTL. Colocando o εAB em evidência, então a DDP que vai aparecer aqui, pessoal, vai ser εAB vezes TH menos TL. Lembra? Essa aqui então é a tensão, né, pessoal, que aparece, lembra? Naquele anel, né, lá do Seebeck, né, que ele fez primeiramente, né, que trata-se, na verdade, então de dois termopares, tá? Bom, só que aí, pessoal, acontece um pequeno problema que é o seguinte, veja, ó, esse valor aqui, tá, pessoal, veja, é o valor que a gente chega, né, que está aí nos livros e tal, né, só que veja que interessante, pessoal, quando você pega esses dois termopares, tá vendo aqui, ó, e liga aqui, pessoal, um medidor aqui, tá, o que vai acontecer, pessoal? Geralmente o material A e o material B, tá, pessoal, não são cobre, tá, pessoal, lembra, no caso de um termopar tipo K, o A, por exemplo, é cromel, o B é alumel. E esse material D, tá vendo aqui, pessoal, que vai ser engatado aqui, pessoal, é cobre, tá? Então, na verdade, tá, pessoal, quando você liga as pontas de prova aqui de um voltímetro, tá vendo, pessoal? Você está introduzindo aqui mais um termopar, cobre, por exemplo, cromel, e aqui você está introduzindo um outro termopar, tá, pessoal, cromel, cobre. Tá, pessoal, tá? E esses termopares aqui, eles podem estar, inclusive, a temperaturas diferentes, tá, pessoal? Que vão ser T1 e T2, tá? Então a pergunta é, poxa, será que esses termopares aqui, né, que eu gero quando eu ligo as pontas de prova do voltímetro, né, do meu medidor, será que eles vão influenciar alguma coisa? Bom, então aqui, né, pessoal, nós temos um arranjo, então, né, com dois termopares, tá vendo, pessoal? E o medidor, né, que é um arranjo mais realista, né, que é realmente o que acontece na prática, tá? E agora, então, vamos tentar descobrir, né, pessoal, qual é a tensão que vai aparecer aqui, ou seja, qual é a tensão que o medidor realmente vai medir, tá, pessoal? Então vai ser, ó, vamos sair daqui, vamos percorrer o circuito somando as tensões e chegar aqui. Vamos lá. Então a tensão vai ser, ó, εDA vezes T1, né? Mais εAB vezes TH, mais εBB vezes T3, mais εBA vezes TL e mais εAD vezes T2, certo, pessoal? É isso, né? Bom, agora aqui, pessoal, tá fácil, ó. O epsilon, olha só, pessoal, o εAB TH, olha lá, pessoal, e o εBA TL eu vou juntar numa coisa só, porque veja, ó, lembra que o εBA é menos εAB, tá? Então aqui eu vou ter εAB TH, aqui eu vou ter menos εAB TL, então eu vou juntar tudo, vai ficar εAB TH menos TL. Pessoal, perceba que isso aqui, ó, é muito parecido com o que a gente tinha antes, tá? Que era a tensão, né, do termopar, tá? Do conjunto de termopares, né? Olha lá, pessoal, mais esse cara aqui é zero, tá, pessoal? Lembra? O T3 não vai importar, então, já que aqui é material B com material B. εDA, a temperatura T1. Olha lá, pessoal, mais εAD, a temperatura T2. Só que o εAD, pessoal, é menos εDA. E aí, se você colocar o εDA em evidência, vai ficar eDA T1 menos T2. Então, veja, pessoal, então é isso que eu vou medir, tá, pessoal, né? Com o medidor, tá ok, pessoal, né? Ou seja, né? Aqui você, então aqui em cima, ó, você tem, tá vendo, pessoal, né? A tensão, digamos assim, né, que eu mediria, né, se eu conseguisse medir aqui, ó, sem influenciar
conjunto de termopares, mas com o medidor real, tá, pessoal? O que eu vou medir realmente, ó, é isso aqui, ó, tá? Agora, que cuidados que eu vou ter que tomar, tá vendo aqui, pessoal, para que isso aqui, né, ó, se transforme nisso. Vamos lá, pessoal. O primeiro cuidado é o seguinte, moçada, veja, ó. Ó, se você, pessoal, fizer a temperatura T1 igual à temperatura T2, tá vendo, pessoal? Igual, por exemplo, à temperatura ambiente, tá? Esse termo aqui vai embora, pessoal. Olha que interessante, tá vendo aqui, ó? Então, como aqui, pessoal, vamos supor, cromel, cobre, e aqui é cobre, cromel, se esses dois caras estiverem à mesma temperatura, tá vendo, pessoal? Um vai anular o efeito do outro, tá? Mas isso, tá, pessoal, apenas se o T1 for igual ao T2, tá, pessoal? Então, se você garantir que o T1 é igual ao T2, e que pode ser, inclusive, a temperatura ambiente, tá, pessoal? Esse termo aqui vai embora, tá vendo, ó? Ou seja, galera, geralmente, né, pessoal, nos circuitos com termopares, tá, o que o pessoal faz, ó? Aqui onde o voltímetro engata aqui no A e no B, tá, pessoal? Aqui existe um bloquinho chamado de bloquinho isotérmico, tá? Que ele tenta manter a temperatura desses dois pontos igual à temperatura ambiente, por exemplo. Não importa que temperatura que seja, tá, pessoal? Desde que ela seja igual, desde que elas sejam iguais, tá? Esse cara aqui vai embora e aí sim, pessoal, a gente volta, tá vendo, pessoal? Ó, nessa expressão aqui, tá vendo? Aqui é a mesma expressão que a gente tinha, então, tá vendo? Ó, para o termopar, tá vendo, pessoal? Para o termopar original, tá? E agora mais uma coisa importante, pessoal, veja, ó, se você agora fizer o TL, por exemplo, né, conhecido e fixo, e se você fizer o TL, por exemplo, igual a 0 graus, o que é melhor ainda, o que vai acontecer, pessoal? O TL sendo 0, ó, nós chegamos então numa expressão muito simples, pessoal, que relaciona, tá vendo, ó, a DDP com a temperatura que você quer medir. Ou seja, pessoal, a temperatura que você quer medir, então, olha lá, né, multiplicado pelo epsilon do par de materiais, vai ser igual a DDP. Olha lá, pessoal, é uma relação completamente linear, tá, pessoal? Agora veja que interessante, pessoal, veja só, galera, ó. A gente sabe que um amplificador eletrônico, né, lembra? É aquele circuitinho que pega uma tensão de entrada e multiplica por um certo K. E aí, que é o ganho do amplificador, né? E aí você vai ter uma tensão de saída. Veja só, pessoal. Se você pegar esse sinal aqui, então, desse nosso circuito aqui, né? Ao invés de você jogar num medidor, num voltímetro, tá? Se você jogar esse sinal aqui no amplificador primeiro, ou seja, né? Se a tensão de entrada aqui for epsilon ABTH, então a tensão de saída, pessoal, do amplificador, tá? Vai ser, veja, vai ser K vezes epsilon AB vezes TH. Certo, galera? Agora veja que interessante, pessoal. Se você escolher agora o K, se você escolher o ganho do seu amplificador, de tal forma que o K vezes o epsilon AB, pessoal, veja só, pessoal, dê a unidade, o que vai acontecer, galera? A tensão de saída, pessoal, veja, vai ser numericamente igual à temperatura, galera. Olha que negócio bacana, pessoal, veja. Se você, então, fizer o K vezes o epsilon AB, né, igual a unidade, né, ó, então a tensão de saída, ou seja, a tensão que vai aparecer no medidor, depois do amplificador, vai ser numericamente igual, galera, à temperatura que você quer medir, tá? Ou seja, você vai poder medir a temperatura, né, pessoal? Você vai poder olhar, né, para o seu medidor e não vai precisar fazer conta nenhuma, tá? E mais, tá, pessoal? Não precisa ser igual a unidade, tá, pessoal? Se o K vezes o epsilon for igual, por exemplo, a 10, for igual a 100, for igual a 1000, né? Assim por diante, tá, pessoal? A tensão de saída vai ser também numericamente igual à temperatura, tá, pessoal? A menos de uma vírgula, tá, pessoal? Ou seja, né? A menos de uma potência de 10, tá? Então, numericamente vai ser igual, basta você acender um LED ali, tá? Na vírgula, no lugar certo, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo prático, veja só. O epsilon, né, do termopar tipo K, é 41 microvolts por grau Celsius, tá, pessoal? Veja só, galera, se você pegar, então, né, um termopar tipo K, ó, e jogar no amplificador, digamos que seja um amplificador, pessoal, de ganho 244, tá? Eu convido vocês a fazer a seguinte conta, ó, pega 41 microvolts por grau Celsius e multiplica, pessoal, por 244. Sabe quanto que vai dar? Vai dar 10.000 microvolts por grau Celsius. 10.000 microvolts é a mesma coisa que 10 milivolts. Então, a tensão de saída vai ser 10 milivolts vezes a temperatura. Ou seja, pessoal, a tensão de saída, tá vendo, galera? Vai ser numericamente igual à temperatura, tá, pessoal? A menos de uma casa decimal, de uma vírgula, tá? Isso aqui significa o seguinte, pessoal. Quando a temperatura, vamos supor, for 25 graus, né? A tensão vai ser 250 milivolts. Olha que legal. Se a tensão for 354 milivolts, tá vendo, pessoal? É porque a temperatura é 35,4 graus. Ou seja, você monta um medidor aqui em milivolts, tá vendo? Ó? E você acende um LED aqui, ó, tá? Mostrando, então, que a casa decimal ficaria aqui, tá vendo? Aí o que você lê aqui, pessoal, vai ser diretamente a temperatura. Olha que legal. Então, se você ajustar esse ganho aí, pessoal, você faz um termômetro facilmente, tá? Sem precisar ficar fazendo conta, né? O amplificador já faz a conta para você, já te mostra o valor da tensão numericamente igual à temperatura, tá? Bom,
E agora, pessoal, vamos falar mais um pouquinho, pessoal, sobre o circuito mais prático, pessoal, que existe, galera, que é o seguinte, veja só. Pessoal, você montar um circuitinho desse aqui, como eu falei pra vocês, tá vendo aqui, ó, ele tem vários inconvenientes, tá, pessoal? Primeiro, você tem que usar dois termopares, tá vendo aqui, ó, o AB ligado no BA, e o segundo, tá, pessoal, o termopar AB, esse termopar aqui do TL, você tem que enfiar numa água com gelo, tá, galera? Que é uma coisa, assim, muito, né, muito ruim de se você fazer, tá? Não é um negócio muito prático, tá? Então, na prática mesmo, pessoal, a gente trabalha assim, tá vendo? Ó, tá? Repetindo, tá? Você pode fazer isso aqui, mas fazer isso aqui não é muito prático, tá vendo aqui, ó? O mais usual é você fazer o seguinte, pessoal, você trabalhar com apenas um termopar e o medidor. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver agora o que vai mudar se você trabalhar com um termopar e um medidor. Então, veja só. Então, aqui nós temos um termopar, tá vendo, pessoal? Material A e material B, a uma temperatura TH. Aí o material A, tá vendo, pessoal? Vai ligar aqui no cobre, eu chamei até de C, tá, pessoal? Que é o fio de cobre, tá? Que tá uma temperatura T2. E o material B aqui vai ligar no fio de cobre também, que tá uma temperatura T1, tá, pessoal? Então, aqui você tem o T1 e aqui você tem o T2, tá vendo? Vamos de novo, então, calcular qual é a tensão que você vai ter aqui, tá, pessoal? Na saída desse termopar. Qual é a tensão que um voltímetro iria medir. Então, a tensão vai ser, de novo, pessoal, aquelas regrinhas nossas da aula passada, vamos lá? Eu vou sair daqui de baixo e eu vou para cima, tá? Então, a tensão vai ser εCA vezes T2, mais εAB vezes TH, mais εBC vezes T1, certo? Ó, né? Agora, pessoal, vamos rearranjar esses caras aqui, ó. Então, a tensão vai ser εAB vezes TH, certo, pessoal? Agora aqui, galera, vamos trocar o sinal, tá? Ó. No lugar do εCA, eu vou colocar menos εAC. No lugar do εBC, eu vou colocar menos εCB, tá vendo aqui, ó, tá? E aqui, galera, é o seguinte, pessoal, tá vendo? Aqui eu tenho o T2, aqui eu tenho o T1. Pessoal, ó, veja só, pessoal, se eu conseguir fazer o T2 igual a T1, igual a temperatura ambiente, por exemplo, tá? Então, o que acontece, tá vendo, pessoal? E para fazer isso, lembra, você pode usar aqui um bloquinho isotérmico, tá? Mas a temperatura T1 tem que ser igual a T2, tá, pessoal, tá? E tem que ser uma temperatura conhecida, vamos supor que seja a temperatura ambiente, tá vendo aqui, ó? Então, colocando aqui a temperatura ambiente em evidência, pessoal, e colocando esse menos aqui na frente, ó. Então, a tensão que eu vou medir vai ser εABTH menos εAC mais εCB tem ambiente. Só que, pessoal, εAC mais εCB, lembra? É a nossa quarta propriedade da aula passada, lembra? Ó? Isso aqui eu posso trocar por εAB. Olha lá, pessoal, lembra? O epsilon de um material A em relação ao C mais o epsilon do material C em relação ao B é o epsilon do material em relação ao B. Então, a tensão que eu vou medir aqui, pessoal, vai ser εABTH menos εAB vezes a temperatura ambiente. Ou seja, galera, então a tensão que eu vou obter, tá vendo? Ó, é muito parecido, pessoal, com a tensão que eu obtinha antes, tá? Agora veja, pessoal, veja só, galera, ó, se a temperatura ambiente, né, pessoal, for 0 graus, né, ou então, né, se eu pegar esses dois caras aqui e colocar no gelo a 0 graus, tá vendo, pessoal, né, você vai ter uma resposta que é igualzinho que você tinha antes. Só que, galera, de novo, tá, pessoal, colocar esses dois caras, essas duas junções aqui, tá vendo, ó, na água com gelo, tá vendo, pessoal, é muito chato, tá? Então, na prática, galera, o que a gente faz, então? Na prática, a gente faz o seguinte, ó, essa aqui, então, é a tensão de saída, tá, pessoal, desse circuitinho aqui, tá vendo, ó? É o εAB, T high menos T ambiente, tá, pessoal? Onde o T ambiente é a temperatura aqui, ó, das junções, tá? Isso aqui é um circuitinho prático. Então, veja só, pessoal. Então, de novo, ó, se eu pegar agora esse termopar que a gente colocou aqui, tá vendo, ó? Colocar um amplificador aqui com K, de tal forma, de novo, né, pessoal, que o K vezes o epsilon dê 1, por exemplo, tá, pessoal? Aqui na saída do amplificador eu vou ter que a tensão vai ser o TH menos a temperatura ambiente. Ou seja, pessoal, se eu colocar esse cara, então, aqui num mostrador digital, tá vendo aqui, ó? A temperatura medida vai ser aquilo que o medidor está mostrando, tá, pessoal? Mais a temperatura ambiente. Pessoal, por exemplo, ó, se o meu mostrador estiver mostrando a 230 graus, tá? E se a minha temperatura ambiente estiver a 25 graus, então, na verdade, a temperatura, então, né, do cara que eu quero medir é, na verdade, 255 graus, tá, pessoal? Tem que somar esses dois caras aqui, tá vendo, ó, tá? Ou seja, pessoal, então veja, galera, você pode fazer uma correção, tá vendo, ó, tá? Quando você montar esse circuitinho aqui e colocar no amplificador, tá ok, pessoal? Lembra? A tensão, então, que vai aparecer é sempre a temperatura medida menos a temperatura ambiente, tá? E aí, como é que você pode fazer as correções? Vamos lá. Primeiro, você pode desprezar essa diferença, né, pessoal, né? Se eu quiser medir, vamos por uma temperatura, sei lá, de próximo de 1000 graus, né, pessoal, né? 1000 graus, mais ou menos, a temperatura ambiente, não vai importar muito, tá? Então, eu posso desprezar, se for possível, tá, pessoal, né? Se não for possível desprezar, pessoal, eu posso, ó, ou somar 25 graus no que estiver mostrando no mostrador, ou então, né, pessoal, olhar o que um termômetro está marcando e somar aquilo que o termômetro vai marcando, né, pessoal, se eu quiser uma resposta melhor, tá? Agora, existe uma correção melhor ainda, pessoal, que é o seguinte, ó. Você pode pegar um medidor, vamos supor, de silício, tá, pessoal, para medir a temperatura ambiente, né? E aí, pessoal, o sinal desse medidor, tá vendo, pessoal, você pode somar
tá, pessoal? Ou via hardware ou via software, a tensão U, tá vendo, pessoal? Se na tensão U, tá vendo, pessoal, que é TH menos T ambiente, ó, se eu somar aqui a temperatura ambiente, tá vendo, pessoal, ó, eu consigo fazer com que o U seja igual à temperatura medida, tá vendo, ó? Essa soma eu posso fazer via hardware, tá? Ou seja, né, eu posso fazer aqui um amplificador, né, e depois fazer um somador e somar esse valor, tá, pessoal? Ou então eu posso fazer via software, né? Ou seja, né, eu posso ter um computador que vai ler o que o Thermopar me dá, vai ler vamos supor, né, o medidor a silício vai me dar, a semicondutor vai me dar, e o próprio software, então, vai somar os dois caras antes de mostrar na tela, tá bom? Então tá aí, pessoal. Então eu espero que com essas aulas de termopares, tá, vocês tenham entendido bem como que eles funcionam, tá? E os seus circuitinhos aí fundamentais, tá bom? Muito obrigado, galera, um grande beijo, tá? E nos vemos aí na próxima aula.